Bom dia, meninas e meninos que gostam de contar histórias assim como eu. Tudo bem com vocês? Na semana passada nós vimos como contar histórias para crianças na faixa etária de 3 e 4 anos. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como contar histórias para crianças entre 5 e 11 anos. Cada faixa etária, como eu disse na aula anterior, exige uma estratégia, um ritmo, um tempo, um assunto, uma abordagem diferente. Então vamos lá. Entre 4 e 6 anos, as crianças gostam de histórias vinculadas à vida real. Então, se você contar algo que você fez quando era criança, contar alguma coisa que o vovô gostava de fazer, contar alguma coisa que você fez na escola com a sua professora, elas vão amar esta temática. Aproveitando esse gancho para o lado do ensino da Bíblia, não existe outro lugar que tenha mais histórias reais do que a Bíblia. Você pode usar essas histórias bíblicas e fazer um vínculo com a vida real. Mas elas gostam também de histórias de muita ação. E um exemplo de história bíblica que envolve muita ação é a história de Davi e Golias. O tempo de duração da história para uma criança entre 5 e 6 anos deve ser no mínimo de 5 minutos e no máximo de 10 minutos. Se passar muito disso, ela pode perder a sua atenção, a sua concentração e a história não ter mais a importância que deveria ter se ficasse dentro deste tempo. Entenderam? Vamos ao segundo item da aula de hoje. Como contar histórias para crianças entre 7 e 9 anos. É outra faixa etária, exige outro tipo de assunto, outro tipo de ritmo, outra estratégia para que ela realmente goste desta história. Crianças entre 7 e 9 anos gostam muito de histórias com personagens que tenham superpoderes. É muito normal nesta faixa etária as crianças se inspirarem em super-heróis. E se você não aproveitar este gancho para ensinar sobre os heróis da Bíblia, esta criança vai se apegar a heróis que existem por aí. Super-Homem, Homem-Aranha, Batman e outros tantos heróis que aparecem no dia a dia. E por falar em personagens com superpoderes, na Bíblia nós podemos buscar histórias como a de Sansão. Sansão era um homem com muito poder, muita força, muita valentia e fazia muitas proezas. Toda criança nesta faixa etária ama ouvir a história de Sansão. E ainda falando em herói com superpoderes, Jesus, né? Jesus foi o maior dos heróis. Eu, por exemplo, ao contar a história da criação do mundo para as minhas filhas quando pequenas, ou para os meus tantos alunos que tive na vida, eu usava uma estratégia de mágica, ação, poder, glória, e eles vibravam quando eu contava essa história. Aproveite e coloque muita ação nas histórias da Bíblia que você for contar para seus filhos ou para suas crianças na igreja, na escola, e elas vão adorar as histórias da Bíblia. O tempo da história para crianças entre 7 a 9 anos não deve ultrapassar os 12 minutos. Então, calcule bem o seu tempo para não ter menos que 10 minutos e nem mais que 12 minutos. Fora isso, como eu já disse, a criança perde ou pode perder o interesse na sua história. Vamos falar agora como contar histórias para crianças entre 10 e 12 anos. Como eu disse, cada faixa etária, uma estratégia, um ritmo, um tempo e um assunto, pois assim você prenderá a atenção e ela vai amar as suas histórias. Na faixa etária, as crianças amam histórias que narrem viagens. E na Bíblia, pense um pouco, que história da Bíblia você pode usar para narrar viagens? Pensou? A travessia do deserto. A saída do povo do Egito, a viagem que Abraão e sua família fizeram rumo à terra prometida, a viagem de José quando foi comprado como escravo para ser levado para o Egito. Existem inúmeros relatos de viagens na Bíblia. Você pode aproveitar para usar a sua criatividade colocando empolgação e dinamismo nessas histórias para cativar a atenção
das suas crianças. Elas amam também histórias de exploração. E a Bíblia está cheia delas também. Um exemplo disto é quando 2 israelitas foram espionar a cidade de Jericó. Vocês lembram? Eles foram ali explorar o ambiente, ver como que era, para poder descobrir o que eles deveriam fazer para tomar aquela cidade. Existem muitas outras histórias na Bíblia que falam sobre exploração. Pesquise e use a sua inteligência. Elas também amam histórias que tenham relatos bíblicos. Então aproveite. Se relatos bíblicos empolgam essas crianças, use este assunto. Mas atenção, ao falar sobre qualquer tema bíblico, você deve colocar vida, alegria e dinamismo. Não adianta contar a história com ar de cansado, desanimado, ou puxa vida, tanto livro para ler, vou ler a Bíblia. Não, não. A criança tem que entender que a Bíblia é o melhor de todos os livros e que as histórias que tem na Bíblia são as melhores de todas. E assim você vai conquistar a atenção e o coraçãozinho de todas elas. Elas também amam histórias que contem sobre preocupação com o próximo. O coraçãozinho delas está sensível e elas podem aprender conceitos de ajuda e cuidado ao próximo. Na Bíblia nós temos histórias como de Dorcas, que ajudava os pobres. Temos histórias maravilhosas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de pessoas que se preocupavam em ajudar. José ajudando seus irmãos, é uma história incrível. E a história de Jesus, então, que só envolvia preocupação pelo próximo. Ponha Jesus no coração dessas crianças. Façam com que elas amem a Jesus através das histórias que você contar. Coloque Jesus no topo da lista e elas vão adorar as histórias que falem sobre ele. Na próxima semana continuaremos com dicas de contação de histórias. Eu espero você. Ah, e se você estiver gostando, clique no coraçãozinho aqui embaixo, deixe um comentário, salve e compartilhe com os amigos. Isto vai ajudar o nosso canal e vai ajudar outras pessoas a aprenderem sobre o que nós estamos aprendendo aqui. Um beijo da tia Anne e até a semana que vem. Espero você. Tchau!